Hoje nós vamos falar sobre o renascimento dos sonhos. Você já ouviu falar de Mefibosete? Ele será nosso personagem principal nessa reflexão. Pense numa criança como um príncipe, o pai Jonatas, o avô Saul, então rei de Israel. Presumia-se que ele poderia um dia ser o futuro rei. Mefibosete, até então uma criança feliz, brincava nas campinas verdejantes e provavelmente sua família vislumbrava um futuro promissor para ele. No entanto, dá-se início a uma trágica guerra que erradicaria tais sonhos e esperanças. Naquela guerra, 3 fatalidades atingem Mefibosete em cheio. O avô Saul e seu pai Jonatas morrem, e como se não bastasse essa perda terrível, sua ama, no afã de fugir da guerra, o derruba no chão, ocasionando a fratura dos tornozelos, deixando-o coxo. De um futuro rei de Israel a um deficiente físico, aleijado dos pés para sempre. Davi assumiu o reino, Saul e Jonatas são sepultados e tudo volta ao normal. A vida continua, afinal. Quantas vezes você já ouviu esta frase? Mas continuar como? Como seguir em frente quando as perspectivas de vida são tão abruptamente reduzidas? Pois bem, Mefibosete foi levado por uma boa alma caridosa para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa sem palavras, isto é, foi para uma cidade sem palavras, terra do silêncio, um lugar em que falar era proibido. Seu passado, seu presente e seu futuro, silêncio. Sua história ou sua família, silêncio. O silêncio ali era a tônica, pois quase nada era falado de alguém. Assim, Mefibosete aprendeu a conviver com o silêncio, vivendo com as dores presentes e com as cinzas de um passado doloroso. Aos poucos foi fadado ao ostracismo e nada mais. Talvez essa seja a sua exata situação. Tinha tudo para ter um belo futuro. Seus planos e objetivos eram os melhores possíveis. Seus projetos eram grandiosos e promissores. Você aprendeu até a pensar grande, mas algum fato horrível lhe sobreveio e destruiu tudo. E agora você está numa espécie de Lodebar, convivendo com o silêncio dos amigos, da família e até do próprio Deus. E por que Deus fica em silêncio? Conviver com o silêncio não é nada fácil. Alguém já disse que o silêncio é a melhor resposta, mas o silêncio pode ser um mortal inimigo para os nossos planos, ainda mais se tratando do silêncio de Deus. Existem pelo menos 2 razões pelas quais Deus fica em silêncio para conosco. A primeira, quando Deus está aborrecido. Quando desobedecemos ao Senhor com nossos atos, nosso pecado nos afasta de Deus. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59:2. Segundo, quando Deus está planejando algo. No silêncio existe o trabalhar divino. Por isso é bom não sermos precipitados e ansiosos e crer que Ele está operando algo a nosso favor. Deus também não se esqueceu do nosso personagem. O Senhor tocou em Davi e o fez pensar se havia algum remanescente da casa de Jonatas, seu amigo. Numa pesquisa interna, Davi descobre que Ziba, um antigo servo de Saul, tinha informações. Em 2 Samuel 9, versículo 3 e versículo 5 diz assim: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Deus usou Davi para tirar Mefibosete da terra do silêncio e o trazer ao palácio real. De repente, os sonhos renascem. Era Deus restaurando os sonhos daquele homem.
Como poderia ele imaginar que um dia retornaria ao palácio do rei depois de tanto tempo? Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mas Davi lhe disse: Não tenha medo, pois é certo que eu o trarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, e lhe trará a colheita para que haja provisões na sua casa. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. 2 Samuel 9, dos versículos 6 ao 11. Percebeu? Deus restituiu todos os bens de direito dele, lhe proporcionou servos que o ajudariam no cultivo e na manutenção de suas terras e ainda o colocou na mesa do rei. Aprenda com essa história verídica e muito forte. Ainda que tudo pareça perdido e que você se sinta abandonado, não deixe jamais de sonhar. E mesmo que você esteja em Lodebar, na terra do silêncio, sem ouvir uma promessa sequer que lhe traga esperança, creia que Deus tem planos melhores e maiores para você. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembre-se, o sonho é o combustível que alimenta a chama da esperança. Sinta agora em Cristo seus sonhos renascerem. Aqui é a Luciana Novaes, que o Senhor abençoe a sua vida. Curta o vídeo, comenta e compartilha com outras pessoas para que eles também sejam abençoados.